Eu cheguei a trabalhar em 3 escolas ao mesmo tempo. Nessa época eu não priorizava a minha saúde mental e o meu foco, como eu precisava pagar os boletos, era inteiramente no meu trabalho. Eu queria dar o meu melhor, então eu estava em busca de uma perfeição que não existe. E eu não entendia nessa época que dar o meu melhor não era isso, era uma loucura. Quem é professor sabe que existem períodos que nossas demandas são maiores. Por exemplo, período de elaboração de provas. Então imagine você trabalhar em diversas escolas, ter várias turmas e assim ter que elaborar um monte de provas, incluindo as provas adaptadas. Nossa, esse período é muito cansativo. Nessas épocas eu não tinha fim de semana, eu dormia super tarde durante a semana, o que fazia com que eu fosse menos produtiva e que minha semana fosse bem exaustiva. Até que surgiu o ChatGPT e a minha vida mudou. Vou mostrar para vocês como que a gente pode economizar tempo produzindo as nossas provas e evitar um pouco dessa rotina tão exaustiva nesse período de elaboração delas. Ainda não conhece, o ChatGPT é uma inteligência artificial. É como se ele fosse o seu assistente pessoal. É aquela pessoa que você conversa, que sabe de um monte de coisa e você pode consultá-la a qualquer momento. E tudo que você perguntar, ela vai te responder. E ele funciona como um chat mesmo. Você pode baixar o aplicativo ou então acessar a plataforma online e aí você conversa com ele como uma conversa de WhatsApp, vamos supor. Você manda mensagem e ele te responde. Pense nele como um grande cérebro virtual. Imagine que ele aprendeu tudo que ele aprendeu lendo diversos livros e artigos e sites e ele é treinado para gerar um texto baseado nisso para você em segundos. Então ele tem todo esse conhecimento gerido por essas informações e ele te retorna uma resposta em segundos, porque ele acessou a tudo isso. E então ele utiliza todo esse conhecimento para te dar uma resposta coerente, como eu falei, em segundos. Porém, é preciso utilizá-lo da forma correta. Muitas pessoas ainda utilizam ele de uma forma superficial. E se você faz uma pergunta, solicita alguma coisa de uma maneira bem básica e superficial, ele também vai te dar um retorno superficial. E não é isso que a gente quer, principalmente quando está elaborando provas. E então, agora eu vou te mostrar o passo a passo de como você pode utilizá-lo da forma correta para produzir provas coerentes, contextualizadas, de acordo com as suas turmas. Primeiro, você acessa a plataforma. Em seguida, para você iniciar a conversa com o ChatGPT, você deve criar uma persona. O que é isso? Você deve dizer quem ele é. Por exemplo, você é um professor de português, você é um professor de biologia, você é um professor de história. Então, é sempre interessante você criar essa persona dizendo quem ele é. Se você, como eu, é um professor de português, você vai dizer, você é um professor de português. E coloca também que ele é especialista em alguma coisa, de preferência no conteúdo da sua prova, porque aí lembra que eu falei que ele aprende lendo livros e artigos, ele vai buscar informações de especialistas. Vamos supor que a sua prova seja sobre Primeira Guerra Mundial. Então você vai colocar lá, você é um professor de história especialista em Primeira Guerra Mundial. E ele já vai buscar informações dos especialistas, né? E em seguida você diz que ele vai te ajudar a produzir uma prova. Nesse momento, quando você já definiu a persona e já disse que ele vai te ajudar a produzir uma prova, é importante você falar para ele como que é a estrutura da sua prova. Então, se a sua prova for objetiva, você precisa colocar a informação lá. Você vai me ajudar a produzir uma prova objetiva, com questões de múltiplas escolhas, de letra A E, por exemplo, para a minha turma do 9º ano. É importante você colocar o máximo de informações possíveis. Então, você coloca como é a estrutura da sua prova e qual é a turma a qual ela se direciona. Então, eu quero uma prova sobre Primeira Guerra Mundial para a minha turma do 9º ano. Se você quer uma prova com questões dissertativas, então na estrutura você vai dizer que quer uma prova com questões dissertativas sobre a Primeira Guerra Mundial. Uma das questões precisa abordar qual foi o estopim da Primeira Guerra, outra questão precisa abordar quais foram as consequências disso que permanecem na sociedade até hoje. Então você vai colocando informações, tá? Então, com relação à estrutura, você diz se você quer uma prova objetiva, quantas questões, ou se você quer uma prova objetiva que tenha 2 questões discursivas, ou se sua prova só tem questões discursivas, ou se você quer elaboração uma questão. Então, esse comando fica ao seu critério do que você vai querer.
E é sempre interessante que você coloque todos os elementos, como a turma, o nível de dificuldade das questões, se você quer questões fáceis, se você quer questões difíceis, questões medianas, se você quer questões fáceis, difíceis e medianas. Então essas informações vocês precisam colocar nesse comando, que inclusive é chamado de prompt. Quando você terminar o seu comando lá, todo ajeitadinho, você pede para ele te enviar as respostas, tá? Você coloca assim: ao final me envie o gabarito das questões. E também peça que ele aguarde o seu retorno, ou seja, você escreveu o seu prompt, você escreve lá: mande as questões, uma de cada vez, e questione se precisa de alguma alteração, porque ele vai te mandando questão por questão, você olha, vê se é aquilo mesmo que você quer, se tá ok, se tem que mudar alguma coisa, porque ele vai te enviar, você fez uma lista de 10 questões, e você pediu para ele te enviar uma de cada vez. Ele vai te enviar a primeira. Aí a primeira você achou ok. Aí você diz, pode prosseguir com as questões. Aí ele vai te enviar a segunda. Aí a segunda você, isso aqui tá muito fácil para minha turma. Você pode pedir para ele fazer uma questão mais difícil, aumentar o nível dessa questão, ou então mudar o texto, mudar alguma palavra do enunciado, acrescentar alguma informação. Então é um processo de cocriação. Ele vai te entregar a questão e você vai dizer novamente se tá ok ou se precisa alterar alguma coisa. E no final você vai ter todas as questões prontinhas ali, totalmente autorais, né? Co-criada, você e a IA. E você tem a prova completa, você copia, cola lá no seu documento Word e coloca dentro do formato que a escola solicita, com cabeçalho, a questão da formatação. Mas a sua prova vai estar toda pronta e você pode ir alterando ela, como eu te falei, para ela ficar a sua cara. Fazendo o prompt de acordo com essas estratégias que eu te falei, você vai conseguir elaborar qualquer tipo de prova para qualquer série, qualquer nível, qualquer assunto, de acordo com o que você precisa. E para as provas adaptadas também é super possível, basta que você dê contexto para o ChatGPT, diga quem é o seu aluno, quais são as dificuldades dele. Por exemplo, elabore uma prova para um aluno com TDAH do 6º ano que tem dificuldades de interpretação. E aí você coloca, logicamente, o assunto da prova, se você quer textos longos, textos curtos. Pede para ele adaptar a prova para as necessidades dessa criança, e se você der vários detalhes, ele vai fazer uma prova bem de acordo com o que você precisa. E aí você vai revisar, obviamente, para saber se tá realmente do jeito que você quer. Eu gosto muito de colocar alguns comandos quando eu vou fazer uma prova, que é, por exemplo, preciso que as questões instiguem o senso crítico do meu aluno, preciso que as questões despertem a curiosidade, despertem a criatividade, façam o meu aluno refletir sobre tal coisa. Esses comandos também são legais para você personalizar as suas questões e elas serem mais instigantes, fazer o seu aluno pensar mais. Usar o ChatGPT com o prompt correto vai fazer você transformar horas em minutos e diminuir consideravelmente o tempo que você gastava elaborando provas. Se você chegou até aqui no final desse vídeo e gostou do conteúdo, não deixa de se inscrever no canal para você ficar sabendo de mais novidades desse meio. Comenta, curte e compartilha com seus amigos. E se você quiser saber mais sobre como utilizar o ChatGPT para melhorar o seu tempo e também para tornar as suas aulas mais criativas, eu tenho um guia que eu preparei especificamente para isso. E lá tem vários prompts te mostrando como fazer aulas mais engajadoras, mais criativas e também como melhorar o seu tempo, né? Levando em consideração tantas demandas que a gente tem. Se você quiser, vai lá no meu Instagram, clica no link da bio que você vai ter acesso a esse guia. Inova, prof!